Boas-vindas a mais esta análise técnica trazida pela Ford College. Dando sequência à nossa lição anterior, onde a gente detalhou a coleta prática de dados na rede Solana, agora chegou a hora de assumir o papel de verdadeiros desenhistas técnicos. O nosso grande objetivo aqui é pegar aquelas montanhas de dados brutos e transformar tudo num projeto arquitetônico inegável, algo que comprove de fato a escalabilidade da arquitetura Turbine. É literalmente a transição do laboratório de testes direto para a prancheta de apresentação, sabe? Onde os números deixam de ser só um monte de registros num arquivo e começam a contar a história real de como a transferência de dados foi otimizada. E para organizar o nosso raciocínio, vamos dar uma passada rápida no nosso roteiro de hoje. Primeiro, vamos de dados brutos a evidências. Em seguida, normalização e agregação. Depois, exploramos o fluxo de trabalho prático, mergulhamos nas tabelas e visualizações e finalizamos com métricas e mecanismos. Vamos em frente. Entrando na nossa primeira fase, de dados brutos a evidências. Essa é a transformação essencial. Vamos pensar no seguinte. Tentar comparar milhares de logs, planilhas lotadas de números e traços brutos é basicamente como derrubar uma caixa de ferramentas inteira no chão de uma oficina. Fica tudo misturado e é quase impossível achar a chave certa na hora que precisa. Sem estrutura, a gente só tem ruído visual. Ter acesso a métricas brutas, como o uso de CPU ou pacotes descartados, não prova por si só que um sistema é mais eficiente que outro. Por outro lado, as evidências são como ferramentas cirúrgicas, exatas e bem calibradas. Quando temos métricas refinadas, como o throughput normalizado e o percentil 95 de latência, aí sim temos uma base sólida que realmente sustenta qualquer afirmação sobre ganhos de escalabilidade. Avançando para a fase 2, normalização e agregação. Aqui o foco é calibração e precisão extrema. Mas como a gente transforma toda aquela bagunça inicial em evidências sólidas? Bom, o primeiro passo é aplicar uma calibração fazendo alguns cortes estratégicos. Sempre que testes de rede são executados, os períodos bem no comecinho e lá no final sempre carregam algumas anomalias de inicialização ou de resfriamento. É muito parecido com aquela chiadeira estática de uma televisão antiga quando a gente liga ou desliga, sabe? É absolutamente fundamental cortar e jogar fora esses ruídos das pontas para não contaminar a nossa análise geral. O resultado desse corte cirúrgico é o que chamamos de janela de estado estável. O grande propósito de isolar essa janela com rigor é garantir que os dados analisados reflitam de verdade as capacidades sustentadas do sistema, enxergar o desempenho real da rede Solana sob uma carga pesada e contínua, sem qualquer interferência daqueles gargalos temporários que acontecem quando os nós ainda estão se conectando ou quando já estão encerrando as atividades. Com a janela certinha já isolada, a agregação estatística entra em cena com tudo. É muito importante calcular os agregados essenciais, e não estamos falando só de médias simples, mas de medianas, picos de largura de banda e medidas de dispersão bem mais robustas, como a amplitude interquartil. Ao usar ferramentas avançadas, como os intervalos de confiança por bootstrap, a gente quantifica a incerteza. Isso é essencial para provar matematicamente que os ganhos que observamos com Turbine são significativos estatisticamente, e não mero golpe de sorte durante os testes. Chegamos na fase 3, o fluxo de trabalho prático através de um pipeline automatizado. Todo esse processo mecânico se divide numa estrutura impecável de 5 etapas. A gente começa organizando o contexto com os metadados, passa para o pré-processamento para limpar os arquivos, avança para a agregação das métricas em si, cria as visualizações e finaliza com uma validação rigorosa comparando tudo contra os logs originais. Essa abordagem de engenharia, que geralmente utiliza bibliotecas como Pandas e Matplotlib no Python, precisa ser completamente determinística e reproduzível. Se outra pessoa rodar os mesmos scripts, tem que chegar exatamente nos mesmos números. Indo agora para a fase 4, tabelas e visualizações. É a hora de apresentar os ganhos. É muito interessante observar a anatomia dessa tabela de comparação. Falar sobre melhorias usando uma porcentagem relativa é ótimo, claro, mas quando a gente ancora esse delta relativo bem ao lado dos números absolutos da linha de base, o impacto real fica inegável na prática. Não é só falar que o sistema ficou 50% mais rápido, é mostrar literalmente o salto físico na capacidade de megabytes por segundo, trazendo junto uma coluna que já explica o mecanismo técnico responsável por essa evolução. E para complementar as tabelas, entram as nossas visualizações. Gráficos de barras ou séries temporais bem limpos ilustram de forma super nítida os ganhos de throughput, ou seja, a capacidade total de transferência de dados do sistema. Um detalhe crucial aqui é sempre exportar essas imagens em formatos vetoriais, tipo SVG. Isso garante que a qualidade fique em altíssima definição e sem nenhum pixel estourado na hora de montar o relatório final.
Agora, quando o assunto é analisar latência, o gráfico CDF, que é a função de distribuição acumulada, é definitivamente a ferramenta de diagnóstico perfeita. A CDF prova de forma visual a consistência da responsividade sobre uma carga super pesada. Em vez de ficar dependendo de uma média isolada que pode muito bem mascarar um problema grave num momento de pico, a CDF mostra a distribuição de todas as mensagens. Ela deixa bem claro que a enorme maioria dos pacotes de dados está chegando rápido e com estabilidade. E, finalmente, alcançamos a fase 5, métricas e mecanismos, a relação real de causa e efeito. O ponto crucial de toda a nossa análise é o seguinte: apresentar um gráfico bonito apontando para cima não basta de jeito nenhum para uma avaliação de engenharia de verdade. A análise só está de fato concluída quando a gente consegue explicar de maneira inequívoca o porquê daqueles números terem mudado. O que exatamente aconteceu lá nos bastidores da arquitetura da rede que gerou aquele ganho todo? Para deixar isso o mais tangível possível, a gente faz mapeamentos diretos. Se os nossos dados apontam uma queda no pico de largura de banda em cada nó, isso é basicamente a assinatura digital daquele comportamento otimizado do Turbine chamado de Multicast Chunking. Seguindo a mesma lógica, se a gente repara que o uso de CPU se mantém estável, mas a latência caiu bastante, isso é um indicativo direto de que houve melhorias na parte de serialização e nas filas de mensagens. É literalmente unir os pontos entre a matemática pura e abstrata com a infraestrutura física do protocolo. O que naturalmente nos empurra para uma reflexão super importante. Olhando para esse pacote todo, cheio de tabelas bem feitas e gráficos de distribuição precisos, como é que ele responde aos objetivos que foram traçados lá no começo de tudo? Cada pedacinho de evidência gerado nesse processo deve funcionar como uma resposta clara e inquestionável aos desafios e critérios de sucesso definidos no escopo do nosso estudo de caso. Com o pipeline rodando redondo, as tabelas validadas e os gráficos vetoriais gerados, a fase puramente analítica chega ao fim. É o momento exato de registrar e fazer o commit de todos esses artefatos limpos lá no repositório do projeto, deixando bem documentada qual foi a janela de estado estável utilizada. Esse material vai ser o coração da montagem do capstone final. Convidamos todos a dar um pulo no site forge.college para continuar essa jornada pela Web3 e aprofundar ainda mais nesses conceitos arquitetônicos de ponta. Fique então esta última reflexão para o momento de fechar o projeto. Se uma arquitetura não consegue provar matematicamente o seu próprio desempenho, será que ela realmente escalou? Pensem nisso. Um grande abraço e até a próxima análise.